Boa noite a todos. Muito agradecida pelo convite, pela oportunidade. É sempre uma responsabilidade, né? É sempre uma responsabilidade falar sobre Jesus. Mas no primeiro momento eu me assustei quando a Leila me passou o tema Jesus e Justiça. Eu falei, uau! Mas depois eu entendi que esse tema é autoexplicativo. Então, a palestra já está feita. Boa noite a todos. Muito agradecida novamente. Jesus e Justiça já acabou. Então, primeiro acho que a gente tem que pensar o que é justiça. O que é justiça segundo o dicionário? Justiça vem do latim e no latim a tradução seria equidade. Né? E no dicionário eles definem como maneira de perceber, avaliar o que é de direito. Segundo a dona Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, que foi a base para o estudo dessa noite, dona Joana nos fala que a justiça tem por objetivo reparar o dano causado e corrigir o infrator. Reparar o dano causado e corrigir o infrator. E aí, que dano é esse? Nós poderíamos traduzir dano por delito. E aí, um pouco na frente, ela vai falar. O delito resulta do desrespeito aos códigos estabelecidos das leis que regem os povos, propiciando direitos e deveres iguais aos indivíduos. Então, o direito ele está ligado ao cumprimento ou ao descumprimento das leis, dos direitos e deveres de cada indivíduo e de cada indivíduo relacionado ao seu povo. Existem leis no Brasil que são diferentes das leis na China, por exemplo, ou nos Estados Unidos, ou em alguns outros países. Então, nós temos leis que são leis locais e temos leis que são leis mais universais. E aí, Kardec, muito inteligente, muito perspicaz em sua condição de pesquisador, ele começa, lá na pergunta 875, ele vai perguntar aos espíritos: como se pode definir a justiça? E como que nós podemos definir a justiça? Os espíritos respondem: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Então, o que é o meu direito? O que é o direito do outro? É nisso que consiste a justiça. Só que esse olhar ele pode ser um olhar limitado, porque eu posso achar que eu tenho direito a alguma coisa e o outro pode achar que eu não tenho direito àquela mesma coisa. Isso começa com os irmãos, né? Eu tenho direito a um pedaço de chocolate e o meu irmão não tem direito. Ou eu tenho direito a um pedaço maior e o outro menor. E a gente vai ali norteando, direcionando esse direito que vai ser nas pequenas coisas e que vai ser nas grandes coisas. Mas aí Kardec, não satisfeito com a resposta objetiva dos espíritos, né? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Kardec pergunta na 875A: que determina estes direitos? E é interessante perceber que Kardec não pergunta quem determina, porque na nossa justiça, em geral, alguém determina. O que a gente entende por justiça muitas vezes passa por uma pessoa ou por algumas pessoas que fizeram uma lei. E Kardec não usa essa expressão. Kardec pergunta: que determina? E aí os espíritos respondem: duas coisas. A lei dos homens e a lei natural. A lei humana regula as relações sociais e elas são temporais. Vocês acham que nós, no momento em que nós estamos, temos
condição de executar a mesma lei que existia na Idade Média? Ou que existia um pouco antes de Jesus, olho por olho, dente por dente? Não. Então, essas leis humanas, elas são temporais e elas têm sido lapidadas, melhoradas a cada período de tempo, de acordo com a evolução da humanidade e de acordo com a evolução do planeta. Mas essas leis são tão importantes e tão necessárias quanto a outra lei, que é a lei natural. E qual é a lei natural? E os espíritos respondem para Kardec: é a lei que regula a consciência. Então, a lei natural é a lei de Deus, é aquela que está colocada na nossa consciência. E aí os espíritos explicam a Kardec: Jesus já falou qual é a lei da consciência. Não fazeis ao seu irmão o que não quereis que faça contigo. Então, essa é a nossa medida. Eu não posso fazer ao meu irmão aquilo que eu não desejo para mim. Essa é a lei natural, é a lei que rege todas as coisas. Eu desejo para todas as crianças do mundo o que eu desejo para os meus filhos: saúde, educação, uma condição social possível, uma família amorosa, uma família com harmonia, né? É nisso que a gente pensa. É assim que deve funcionar o nosso pensamento. O que eu desejo para mim, eu desejo para o próximo. E aí no livro Estude Viva, dos espíritos Emmanuel e André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier e de Divaldo Vieira, aliás, o livro da Dona Joana, Jesus e a Atualidade, é por Divaldo Franco, tá? Pela mediunidade, pela psicografia de Divaldo Franco, só para a gente deixar registrado. André Luiz e Emmanuel vão falar sobre a justiça nos seguintes termos: todos nós precisamos de justiça, porque a justiça é a lei. É a lei em torno de situações, pessoas e coisas. Fora dela, a iniquidade é capaz de premiar o banditismo em nome do poder. Entretanto, é necessário que a caridade lhe presida as manifestações, para que o direito não se faça intolerância, impedindo a recuperação das vítimas do mal. Ou seja, é necessário que haja justiça, mas essa justiça tem que haver com caridade. Porque se ela não tiver imbuída de caridade, imbuída de bons sentimentos, imbuída de amor, ela vira intolerância. E aí nós temos grandes guerras que aconteceram em função de diversas intolerâncias, de diversos pontos de vista onde eu acho que o meu é o certo e o do outro é o errado. Graças a Deus, essas guerras hoje já nos causam estranhamento. E isso significa que nós estamos evoluindo. Enquanto espíritos, enquanto humanidade, as guerras hoje não são mais toleradas, não são mais aceitas, não são mais incentivadas como eram até bem pouco tempo atrás, né? Então a gente vê aí a evolução da humanidade, a evolução individual e a evolução do planeta enquanto caminhando para um mundo de regeneração. E aí André Luiz e Emmanuel continuam: cultivemos a verdade, a justiça, a lógica e a ordem, buscando a caridade e reservando em todos os nossos atos um lugar para ela, a caridade. Porquanto a caridade é a força do amor, e o amor é a única força com bastante autoridade para sustentarmos a união fraternal sob a raiz sublime da vida, que é Deus.
Ou seja, a caridade é o amor em prática e o amor é o que nos liga a Deus. Então, se nós tivermos o senso de justiça, mas junto a Ele, de mãos dadas, buscarmos colocar sempre a caridade, nós estaremos aí nos conectando com Deus muito mais facilmente do que sem a caridade, porque estaremos aí no abuso de poder e gerando intolerância. Ficou claro até aqui, gente? Como é que tá? Tá tudo bem? Eu não consigo ver muitas pessoas. Tá todo mundo de câmera fechada. Só Leila e o Amilson e o Valky que eu consigo ver. É Valky, não sei. Bom, vamos então falar um pouquinho de lá de antes de Jesus. Um cidadão chamado Moisés. Vocês já ouviram falar de Moisés? Então, Moisés era um cara bacana. Tão bacana ele é que ele aparece na igreja, na Bíblia, né, na Bíblia cristã, como uma referência de profeta. Ele é um dos grandes profetas do judaísmo, porque a Torá, que foram os 5 livros que ele escreveu, são a base do judaísmo, e ele é respeitado também pelo islamismo, ou seja, Moisés é quase uma unanimidade. Né? Então, a gente tem que realmente entender um pouquinho de como ele foi um precursor de Jesus e como ele veio alavancar o progresso da humanidade, do planeta Terra. Segundo consta, porque aí a gente, como é muito antigo, a gente tem aí algumas dificuldades em termos de pesquisa, né, de literatura. Mas segundo consta, Moisés viveu entre 1200 e 1100 anos antes da vinda do Cristo. Ele era um bebê hebreu, mas acabou sendo levado para o Egito. E ele foi criado pela filha do faraó no Egito. E como ele pertencia à corte, porque ele estava, né, como quase filho, como quase neto do faraó, vamos dizer assim, ele acabou sendo iniciado em muitas práticas sagradas. E esse faraó, segundo relatos, Akhenaton, era um faraó monoteísta, porque o Egito não era um país monoteísta, mas esse faraó era um faraó monoteísta. Então, Moisés, quando ele volta para o povo hebreu, quando ele retorna à sua terra, ele já volta com esse entendimento do monoteísmo. E isso faz toda a diferença, porque a partir dali ele vai levar o povo judeu por 40 anos numa peregrinação até a Terra Sagrada, e nesse processo ele vai convencendo aquele povo, ele vai mostrando aquele povo que o monoteísmo era, digamos, a melhor escolha daquela época, né? Ao longo do processo, a Bíblia relata que algumas vezes algumas das pessoas que estavam lá junto com ele fizeram culto a outros deuses, né, que eram comuns na época, e ele se revoltou, e ele foi ao longo desse tempo. Então, o povo judeu, o povo hebreu, foi o primeiro povo, enquanto comunidade, a acreditar no monoteísmo. E isso vem através de Moisés. E aí, ele, com as inúmeras manifestações mediúnicas que teve, a gente conhece aí na história, uma das grandes manifestações foi receber, entre aspas, os 10 mandamentos. Né? Ele subiu ao Monte Sinai, e de lá ele recebeu talvez uma escrita direta, ou ele mesmo psicografou na pedra, a gente nunca vai saber, os 10 mandamentos. Quem lembra quais são os 10 mandamentos? Porque não é porque somos espíritas que vamos esquecer desse fundamento. Então, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas principalmente o primeiro mandamento, segundo Moisés, é
amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando ele traz a ideia do Deus único, ele traz a ideia de um amor único, de um amor que vai nos conectar com o divino, e não de vários outros deuses que vão mudar essa forma, né? Vamos dizer assim. O segundo mandamento é: não tomarás o seu santo nome em vão. Ou seja, respeitar. E aí, essa conexão com o divino, ela tem que ser individual. E nós não podemos fazer chacota, fazer gracinha, fazer piada com o nome de Deus quando estamos falando de fato da divindade. Então, isso vem como orientação para Moisés. E naquela época, isso era fundamental. Mas ainda nos dias de hoje, isso é muito importante. E aí, assim, depende também da tradução. Eu peguei uma tradução que é mais próxima do que eu queria falar, né? Então, o terceiro mandamento, nessa tradução que eu peguei, é guardar o dia de descanso. Algumas traduções vão falar de guardar domingos e festas de guarda, né, os dias santos. Mas eu achei muito interessante essa tradução do guardar o dia de descanso, porque se a gente pensar nos dias de hoje, é o necessário para nós. Seria o respeito a nós enquanto seres humanos com um corpo físico limitado. Então, o respeito ao descanso desse corpo físico. E que naquela época também cabia, porque era escravidão. Então, as pessoas trabalhavam o quanto os seus senhores mandassem, independente de terem forças para isso ou não, né? O quarto mandamento, honrar pai e mãe. E aí, quem lê a Bíblia vai saber que lá também está escrito que os pais devem honrar seus filhos. Então, é uma relação de troca, uma relação de respeito e não de autoritarismo, né? Mas sim honrar aqueles que te trouxeram à Terra, aqueles que te permitiram esta encarnação. Por mais difícil que seja essa relação, por mais fora de um padrão desejado, precisamos honrar pai e mãe. O quinto mandamento é não matarás. E esse está também ligado às nossas leis atuais, ainda hoje. Faz parte da lei humana e faz parte da lei natural. O sexto mandamento: não cometerás adultério, ou seja, o não trair e o cuidar para que o outro seja feliz, como você busca a sua felicidade. Né? Então, uma relação de respeito, uma relação de cuidado e de troca. E antigamente isso valia para as mulheres, né? Na época de Jesus, as mulheres não podiam cometer adultério, mas os homens podiam. Hoje, nas nossas leis humanas atuais, a gente já tem aí um equilíbrio maior, ainda que algumas vezes na prática não funcione assim, mas a lei diz que adultério pode ser tanto do lado masculino quanto do lado feminino, e isso vai contra a legislação, né? Não furtarás é o sétimo mandamento. O oitavo: não levantar falso testemunho. Não levantar falso testemunho nos dias de hoje é um mandamento muito atual, né? Se a gente pensar aí no volume de fake news que estão acontecendo, no volume de informações diversas e de todos os segmentos, para todos os segmentos, no âmbito religioso, no âmbito político, no âmbito econômico, no âmbito da saúde, talvez não, já está virando lei humana na atual circunstância. Por quê? Porque estamos nos desviando dessa lei. Precisamos estar atentos a não levantar falso testemunho. Não desejar a mulher do próximo é o nono mandamento. E não cobiçar as coisas alheias é o 10º mandamento. Então, assim, ainda que Moisés tenha vivido há mais de 3.000 anos,
Essas leis, esses mandamentos, eles são muito atuais e eles podem, de alguma forma, orientar a nossa vida. E eu acredito que sim, na grande maioria das pessoas da humanidade, eles orientam sim a nossa vida, haja visto que a Terra está passando de planeta de prova e expiação para planeta de regeneração, ou seja, estamos errando menos e acertando mais. Essa é a ideia, né? Segundo André Luiz, quando a gente passar para 51% melhor, a gente passa para o mundo de regeneração, né? Por enquanto, a gente está aí no 49%, quase 50%. Quando a gente der um passinho mais para frente, a gente vai sentir essa diferença aí na humanidade. E agora vamos falar de Jesus. Como é que Jesus exerceu a justiça? Dona Joana de Ângeles nos leva a refletir nesse livro, Jesus e a Atualidade, com a seguinte frase: Jesus não fez distinção, ou na verdade isso é uma pergunta. Jesus fez distinção de pessoas por classe social? Ele só falava com as pessoas pobres? Ele só falava com os doutores da lei? Ele fazia qualquer diferença? Então Jesus já praticava a justiça na sua mais ampla condição. Porque tanto ele falou para os seus apóstolos mais próximos, em que sua maioria eram pescadores, tínhamos aí Bartolomeu, que era comerciante, Mateus, que era o homem da lei, mas em sua maioria eram pessoas muito humildes, muito simples. Jesus falou com Madalena, que era considerada mulher adúltera, cuidou de Madalena, mudou a vida de Madalena, e Madalena, por sua vez, mudou a vida de outros milhares de pessoas, de leprosos especialmente, cuidando deles. Jesus falou com Joana de Cusa, Jesus falou com Lívia, na época mulher de Emmanuel, e tanto com Lívia quanto com Joana de Cusa, que eram mulheres da alta sociedade, mulheres que viviam um padrão de vida muito alto, em palácios, com roupas lindas. E Joana de Cusa, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, vai contar sobre isso, né? Da angústia dela de viver isso, de viver aqueles jantares intermináveis, com fartura. E aí Jesus fala: vive ao lado do seu marido. Apesar dele não acreditar no que você acredita, essa é a sua tarefa nesta encarnação. E aí, o que Joana de Cusa podia fazer para amenizar isso era o que sobrava dos jantares, porque era tudo em excesso, então sobrava muito. Ela distribuía aos pobres, ela não jogava comida fora. Mas era a tarefa dela, naquela encarnação, cuidar daquele marido, daquele filho. Então, Jesus falava aos mais simples, aos mais abastados, e falava da mesma forma, com o mesmo senso de justiça, porque Jesus conhecia o coração de cada um. E ele deu privilégios, tipo, os apóstolos viviam com ele muito mais do que quaisquer outras pessoas. Os apóstolos tinham privilégios, assim, recebiam mais milagres, ele facilitava a vida dos apóstolos? Não. Muito pelo contrário, ele dava mais serviço para os apóstolos, mais do que facilitava a vida nesse sentido prático, né? Mas Jesus atendia a todos aqueles que chegavam até ele. E aí a gente tem na Bíblia a história da mulher hemorroíça, que Kardec vai explicar esse fenômeno na Gênese, né? Como é que aconteceu, mas qual é a história? No meio daquela multidão, Jesus fala: alguém me tocou. E aí os apóstolos falam: Jesus, possível saber quem te tocou aqui? Você está sendo tocado por todo mundo, empurrado na multidão. Naquela época não tinha corda para separar Jesus, né? Então,
Ele falou, não, alguém me tocou, eu senti saindo de mim. E aí ele cura aquela mulher pela fé. Não foi uma justiça feita a ela, que há anos sofria daquela doença que não tinha cura, mas que pela sua vontade, pelo seu desejo, ela foi até Jesus, buscou suas últimas forças e conseguiu dele ali a energia necessária para se curar? Jesus escolheu quais dos 10 cegos ele ia tratar? Ou ele curou os 10 cegos e só um voltou para agradecer? Jesus não fazia distinção. Ele agia na justiça divina. E cada um, segundo a sua consciência, utilizaria dessa justiça como bem entendesse. E que é o que a gente faz hoje. Jesus ainda continua agindo com justiça com cada um de nós. E nós utilizamos dessa justiça, dessas benesses, da forma que melhor entendemos. Isso é individual. Mas Jesus não muda a sua conduta. Ele só aguarda o nosso caminhar e o nosso entendimento. E a justiça vai se fazer de alguma forma, porque a gente acredita, né, que tudo é aprendizado. E aí, eu vou pegar agora o livro Jesus no Lar, que é um livro que eu gosto muito, pelo espírito de Neio Lúcio, pela psicografia de Chico Xavier, porque ele relata as histórias de Jesus com os seus discípulos na casa de Pedro. Então, assim, era um ambiente de intimidade. E Neio Lúcio sempre relata Jesus com muito bom humor, com muito carinho, com muito afeto. Um amigo próximo, né? Não aquele Jesus distante que a gente às vezes imagina, mas alguém que bota no ombro, que bota o discípulo no colo, que afaga e que às vezes briga e que fala mais grave, como um verdadeiro amigo. E aí no capítulo 10, o capítulo começa assim: como houvesse o Senhor recomendado nas instruções do dia muita cautela no julgar, a conversação na casa de Pedro se desdobrava em derredor do mesmo tema. E aí Mateus vai falar: é difícil não criticar, porque a todo instante o homem de mediana educação é compelido a emitir pareceres na atividade comum. Então aquilo trazia angústia para Mateus, porque o tempo todo ele era chamado a dar sua opinião. E aí como é que ele ia não julgar se ele era convidado a isso, né? E aí André concorda com ele. Sim, não é fácil agir com acerto sem analisar detidamente. E hoje, assim como há 2000 anos, parece que Mateus está falando de agora, né? Do quanto nós somos chamados a julgar o tempo todo. Julgar a cena da novela, julgar as pessoas do Big Brother, julgar o nosso colega de trabalho, julgar o vizinho. Tudo entra num ritmo de julgamento. E nós temos que estar muito atentos e cuidadosos para que isso não vire uma prática ligada ao excesso de poder e gere intolerância, como Emmanuel e André Luiz nos avisaram lá no outro texto. Mas aí Jesus fala com os discípulos: inegavelmente, homem algum poderá cumprir um mandamento que lhe cabe no plano divino da vida sem vigiar no caminho que se movimenta, sob os princípios da retidão. Ou seja, vigiar é diferente de julgar. É necessário que vigiemos para termos a noção da retidão, para entender que aquilo não é bom para mim. Aquilo eu não acho certo. Mas isso não me permite apontar para o outro. Todavia, é necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento, para não sermos vitimados por nós mesmos.
seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. Então, Jesus já falava disso, do quanto nós mesmos seremos envolvidos por todo esse julgamento que fizermos. A ideia é perceber qual é tirar proveito, mas sem apontamento, sem acusação. É simplesmente vigiar e tentar escolher o caminho que nós achamos que é o melhor para nós. E aí, nesse capítulo, Jesus vai contar uma história. Ele sempre fazia essa comparação, né? Então, ele vai contar a história de um juiz que era muito austero, muito rigoroso, e vivia numa cidade relativamente grande, e ele decidiu que as pessoas tinham que viver em retidão, em acerto. E aí ele começou a implementar penas muito duras para tudo e qualquer coisa. As pessoas começaram a ser encarceradas, ele construiu mais cadeias e ninguém podia falar nada. As pessoas começaram a viver com medo, porque não sabia mais o que era certo, o que era errado, aquela angústia, aquela sensação, né, de terror que se vivia, não podia andar na rua à noite, não podia fazer determinado, tinha que cumprir a lei, e a lei era extremamente rigorosa, e aí existiam muitos policiais, muitos homens da lei, que estavam nas ruas vigiando para ver se todo mundo estava cumprindo aquilo que estava determinado. Até que um dia, o filho desse juiz adoeceu, e ele saiu às pressas à noite para socorrer o filho. Nessa que ele saiu, alguns policiais bêbados o prenderam. E por mais que ele dissesse que não, que ele era o juiz, que ele não podia, que eles não podiam fazer isso, não teve jeito. Levaram ele para uma cadeia que tinha sido recém-inaugurada, torturaram o juiz a noite inteira, tudo que faziam com as outras pessoas, fizeram com ele. E ele dizendo que, né, que ele era o juiz, que ele não poderia, e mesmo assim ele sofreu. No dia seguinte de manhã, quando chegaram as outras pessoas, à luz do dia, foram ver que realmente aquele era o juiz. E ele foi solto, mas ali ele viveu exatamente aquilo que ele tinha implementado naquela cidade. Toda a condição de cárcere, de tortura, e entendeu, segundo o relato de Jesus, que é muito perigoso você dar autoridade às pessoas que não têm maturidade espiritual para exercê-las. Então, tem que ter muito cuidado com como se conduz essa justiça. A partir dali, ele mudou as suas próprias leis, ele entendeu que não precisava de tanto rigor, que as pessoas estavam abusando do poder, e aí a cidade voltou a ser uma cidade mais tranquila, uma cidade mais feliz, as pessoas continuaram fazendo as suas tarefas com retidão, mas sem o medo e sem o pavor. Então, é muito interessante essa história que Jesus conta dessa ideia que em algum momento, ele, no caso desse juiz, veio no mesmo momento, na mesma encarnação, no mesmo período, a lição para ele, porque ele precisava modificar a sua conduta. Vocês já pensaram ou já leram como é a justiça no plano espiritual? Tem justiça no plano espiritual? Tem. Como é executada essa justiça no plano espiritual? André Luiz vai nos relatar sobre isso no livro Evolução em Dois Mundos. Ele fala assim: existem aqui tribunais em que magistrados dignos e imparciais examinam as responsabilidades humanas, ou seja, examina a responsabilidade, não a culpa. Constituída de espíritos, a justiça é constituída de espíritos integrados ao conhecimento do direito,
com dilatadas noções de culpa e resgate, erro e corrigenda, psicologia humana e ciências sociais, a fim de que as sentenças tenham precisa harmonia perante a divina providência. Ou seja, a justiça no plano espiritual existe, existem magistrados lá, existem pessoas habilitadas para fazer esses julgamentos, mas eles têm uma visão muito ampliada. Então, eles entendem o quanto o erro e a corrigenda, a culpa e o resgate estão envolvidos nesse processo. Nós sabemos que a nossa evolução ela é paulatina, ela é gradativa. Então, a gente muitas vezes não pode esperar que uma vez eu falei isso numa reunião de mocidade, todo mundo deu muita risada, mas eu sempre pensei assim, se um assassino, na última encarnação, assassinou 15 pessoas, e nessa encarnação ele só assassinou 5, ele já está no lucro, não concorda comigo? Porque ele já diminuiu ali o seu débito. Né? Então, assim, a gente não tem noção do que significa de fato, a gente não tem noção dessa medida. O que é difícil para mim, às vezes, de cumprir, é muito fácil para o outro. Ou o que é muito difícil para o outro, eu já aprendi. Então, o nosso julgar hoje tem que ser um julgar muito cuidadoso, porque a gente não tem essa informação, a gente não tem esse conhecimento, como o André Luiz fala aqui, dilatadas noções. E essa dilatada noção, inclusive, é individual da história encarnatória de cada um de nós. Então, nós não temos como julgar quais são as dificuldades e quais são os acertos de cada pessoa, né? E aí a gente volta a Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele, no capítulo 5, ele vai falar das aflições. E ele vai falar da justiça das aflições. E ele vai falar de outros 2 textos chamados Causas Atuais das Aflições e Causas Anteriores das Aflições. Nós estamos num momento de pandemia, nós estamos vivendo profundas aflições junto àqueles que amamos, junto a pessoas conhecidas em todo o planeta. E nós precisamos nos compadecer. Precisamos estar unidos em oração por cada uma dessas pessoas, dessas famílias que sofrem por diversos motivos, seja pela saúde, seja pelo trabalho, seja pelas angústias pessoais, pelos medos, pela depressão, enfim, temos aí mazelas de todas as vertentes envolvidas nesse processo de pandemia que estamos vivendo. E é lícito, inclusive incentivado pelo Cristo, que nós estejamos compadecidos e possamos ajudar e orar e ajudar de diversas formas que nos for possível a cada um de nós que está envolvido nesse processo. Mas precisamos também pensar que muitas causas das aflições podem ser justificadas, como Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, pelas causas anteriores, pelas encarnações anteriores ou pelas escolhas atuais. Então, eu não tenho como ler essas passagens agora, mas fica aí a sugestão para o capítulo 5 do Evangelho, até como Evangelho no Lar, né? Como texto de Evangelho no Lar, para que a gente possa refletir um pouco mais, porque a reencarnação vai explicar boa parte dessas aflições, inclusive com as perguntas mais simples que a gente em geral faz, né? Por que uma criança já nasce sofrendo e outra criança nasce saudável e cresce feliz? E aí só realmente quem acredita na encarnação consegue explicar. Quem não acredita na encarnação aceita, que aí vem da justiça divina, vem da vontade de Deus, vem da fé de cada um. Mas quem acredita na
reencarnação acaba entendendo um pouco melhor, justificando, para usar aí a correlação com a justiça, né? Justificando a causa das aflições através das escolhas atuais e pregressas e passadas, né? E aí também no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta várias vezes sobre a justiça. Então, na pergunta 393, ele vai falar: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas dos quais não se recorda? Ou seja, se a reencarnação é para a gente se reajustar, como é que eu vou me reajustar se eu não lembro o que eu fiz? E aí os espíritos respondem: a cada nova existência, o homem tem mais inteligência para distinguir o bem e o mal. Então, essa é a nossa tarefa, de nos melhorarmos, independente do que fizemos na última ou nas últimas encarnações, entender, nos lapidar para que façamos cada vez melhor. E o que vale é o esforço do melhor de agora. É isso que vai contar no final. E aí no capítulo 11, Kardec tem um capítulo inteiro falando da lei de justiça, amor e caridade. São várias perguntas, é um capítulo interessantíssimo de ser estudado. E na pergunta 873, ele vai perguntar: o sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? Quer dizer, como é que funciona isso, né? E aí os espíritos respondem: é de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. Então, se nós pensarmos agora em alguma coisa que achamos injusto, isso nos revolta. O progresso moral, continuam os espíritos, o progresso moral, sem dúvida, desenvolve este sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem, até nos homens mais simples e primitivos, esse sentimento existe. Então, o sentimento de justiça existe até nos homens mais primitivos e mais simples. Está na consciência. Está impressa na nossa consciência. E aí, Kardec, não satisfeito, vai perguntar na 876: qual a base da justiça fundada na lei natural? Já que está na nossa consciência, como é que a gente sabe qual é a base, qual é a medida, qual é a régua, qual é a escala que eu posso usar na justiça? E os espíritos respondem o que Jesus já nos disse: querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Então, essa é a medida da justiça. Que eu quero para mim, eu quero para os outros. E aí eu vou terminar lendo a última parte desse capítulo de Jesus e Atualidade, o capítulo Jesus e Justiça, da Dona Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco. Emaranhado nos próprios erros e tropeçando nas malhas da incompleta justiça humana, reeduca-te. Ela dá, nessa última parte, uma orientação. Então, eu fecho com essa orientação da Dona Joana. Vou ler de novo. Emaranhado nos próprios erros e tropeçando nas malhas da incompleta justiça humana, reeduca-te. Vítima das circunstâncias infelizes que te pesam, confia em Deus e aguarda. Injustiçado e sob arbitrária cobrança, não te desesperes. Paga agora o que esqueceste de regularizar ontem, certo de que a falência das leis terrenas não te exime de ser alcançado pela justiça divina.
Melhor que estejas sob reparação de compromissos, dos quais não te recordas, do que gozando de liberdade física, mas carregando a consciência culpada que se esconde na ilusão. A real justiça sempre encontra o infrator. Por tua parte, sê justo, equânime para com todos, tomando como modelo de comportamento Jesus, que nunca se recusava a ajudar quem precisava. Então, que aceitemos aquilo que nos cabe nessa justiça, agradecendo. Se somos chamados às cobranças, às vezes, no primeiro momento, parecendo arbitrárias, estamos nos sentindo injustiçados, vamos seguir entregando a Deus e agradecendo, porque pode não ser agora, mas a justiça chega. E chega agora a que veio do passado, ou chegará lá na frente aquilo que infringirmos da lei agora. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe, que a justiça seja feita, que a justiça de Deus prevaleça nas nossas mentes, nos nossos corações, nos nossos lares, no nosso país, no nosso planeta, em todos os lares de todo o mundo, porque a justiça de Deus é baseada no amor, na caridade, na alegria, no serviço ao bem. Que sejamos nós a vibrar nessas energias, a mudar o nosso foco, a mudar o nosso padrão vibratório, para que os bons espíritos ajam, melhorando o padrão vibratório do planeta. E nós todos possamos colher o benefício de uma vida justa. Que assim seja com Jesus.